Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia, de Sociologia, e a gente vai começar a estudar um pouquinho, então, sobre o capitalismo. Você sabe o que é? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nas últimas aulas, eu enviei um texto sobre modos de produção e destaquei ali alguns modos de produção importantes, né, que aconteceram ao longo da história, como o modo de produção primitivo, asiático, escravista, feudal, e coloquei ali algumas características deles e cada um deles era então um modo de produção. Mas assim, só para relembrar, o que é um modo de produção? O modo de produção nada mais é do que a vida econômica de uma sociedade. É como se organizam as relações de produção, como os indivíduos se associam e vivem economicamente. Então, ali, quando eu falei para vocês que existia um modo de produção primitivo, como que os indivíduos se organizavam? Como que era a vida econômica dessa sociedade? Então, era uma sociedade, né, baseada no coletivo, não existia propriedade privada, então essas são as características dessa sociedade primitiva, desse modo de produção. No modo de produção escravista, é caracterizado pelo domínio e sujeição. Então, os escravos eles trabalhavam sem receber nada em troca. Então, essa é a relação de produção dessa sociedade. No modo de produção feudal, existia uma relação entre senhores e servos, né? Os senhores dos donos das terras, os senhores feudais, e os servos, né, que trabalhavam para os senhores em troca de comida, de terras, né, de um lugar ali para se estabelecer. Então, essas são as características desses modos de produção. E a gente vai entender um pouquinho, então, sobre o modo de produção capitalista. Como que é a vida econômica de uma sociedade capitalista? Como se organizam, né, a relação entre as pessoas, as relações entre os indivíduos, como que eles se associam economicamente? Então, o capitalismo é um modo de produção no qual o objetivo principal é o lucro. E ele se caracteriza muito também pela questão da propriedade privada. O acúmulo de capital, tanto pelos governos quanto pelos indivíduos, é representado na forma de bens e dinheiro. Então, quando eu pergunto para os alunos o que vem na cabeça quando eu falo capitalismo, né, então vem a questão, primeiramente, do capital, que é o dinheiro. Tá? É isso que representa. Apesar de o capitalismo ele ser um sistema econômico, né, um modo de produção, ele tem uma influência muito grande em todos os campos, em todos os aspectos da sociedade. Ele atua dentro da política, ele atua nas próprias práticas culturais, nos limites éticos e vários aspectos, né? Então nós crescemos já com ideologias, com ideias para nos tornarmos capitalistas dentro dessa sociedade capitalista. Né? Um modo de ser capitalista, pensar, né, pensar como um capitalista dentro da sociedade capitalista. As bases do capitalismo estão na divisão da sociedade em classes. E de maneira semelhante a outros modos de produção que aconteceram ao longo da humanidade, que também ocorreram divisões da sociedade em classes, né? A sociedade capitalista ela possui uma diferença, que na teoria seria possível você mudar de classe social, dependendo do seu esforço, da sua dedicação ao trabalho, seria o pensamento capitalista. Né? Então, desde que você alcance o acúmulo de capital, você mudaria de classe social. Você poderia nascer pobre e se tornar um rico. E isso, né, teoricamente, a gente sabe que isso também é muito difícil dentro da sociedade capitalista, devido às injustiças, às desigualdades, né, que a sociedade capitalista é uma sociedade muito desigual. Porém, em outras formas, né, outros modos de produção, essa mudança social seria impossível. Então, um dos autores que vai estudar a sociedade capitalista é Karl Marx.
E, na verdade, ele vai estudar porque ele se tornou um grande crítico da sociedade capitalista, porque, na sua visão, a sociedade capitalista ela vai dividir as pessoas em classes, em burguesia e proletariado. Quem são os burgueses? Os burgueses, na visão de Marx, são os donos dos meios de produção. Os donos das fábricas, os donos das terras, os donos dos equipamentos, os que têm recursos para comprar matéria-prima. Então, esses são os burgueses. E do outro lado está o proletariado, que são os trabalhadores, aqueles que não possuem dinheiro e, para sobreviver, vão ter que vender a sua força de trabalho em troca de um salário para sustentar a sua vida. Então, de um lado, os donos dos meios de produção, a burguesia, e do outro, os trabalhadores, o proletariado. Na visão de Karl Marx, o capitalismo ele sobrevive somente por causa da exploração do trabalho do trabalhador, a expropriação do trabalho, que o Karl Marx vai chamar de mais-valia. Então, se não fosse a exploração do trabalho do proletariado, o capitalismo não se desenvolveria.